Melhor do que criar um webinar que vende, é criar um webinar que vende todos os dias. E agora eu vou te mostrar uma estrutura com 14 passos que, se você seguir, meu amigo, eu garanto que você vai ter tudo para construir um webinar que não só vai te colocar dinheiro no bolso todos os dias, não. Ele tem o poder de revolucionar a maneira que você ganha dinheiro aqui no digital. Opa, aqui é o Matheus Jarel e nesse canal eu compartilho conhecimento sobre copywriting, funis de vendas e estratégias de marketing digital. Se isso é interessante para você, considere se inscrever aqui porque o conteúdo é de graça, mas pode colocar muito dinheiro no seu bolso. Essa estrutura de 14 passos veio lá da gringa. Eu trouxe, adaptei para o Brasil, traduzi aqui para você. Então preste atenção porque eu garanto que quando terminar essa tabela aqui e você tiver anotado tudo que eu te falei, você tem tudo o que você precisa para criar um webinar que vende todos os dias. E o primeiro passo é o hook, é o gancho, é a headline que você vai utilizar para atrair o público que você tem interesse. Basicamente, você tem que dar um soco no estômago da pessoa ali rodando o feed, a ponto dela olhar e falar, caramba, eu preciso assistir isso aqui. E não pode ser só um clickbait, tem que ser uma promessa que você consiga executar e que também faça ela se surpreender. Basicamente, essa promessa vai aparecer no seu anúncio, vai aparecer na headline da sua página de captura, vai ser o tema do seu webinar e você pode criar esse hook com o seu próprio resultado ou baseado em depoimento e resultado de outros alunos. E um dos formatos mais validados para você criar o seu hook é como conseguir aí o benefício ou o desejo do seu lead sem ter que a objeção ou a maior dificuldade do seu lead. Esse framework sempre funciona. Tá na dúvida? Use esse framework que a probabilidade de sucesso é grande. Ninguém compra porque tá feliz. Ninguém compra porque a vida tá boa, tá feliz e radiante. A compra vem a partir de uma insatisfação, a partir de uma dor. E é teu dever mostrar para essa pessoa que tá ruim, que poderia ser melhor. E você precisa mostrar para essa pessoa que você entende o que está travando ela já no começo do seu webinar. Gera mais conexão, gera rapport e também ela pensa assim, se você sabe o que está me doendo, provavelmente você vai saber resolver isso também. Não adianta você mostrar o caminho para o paraíso se você não mostrar como é o inferno e que essa pessoa está indo para lá. Não adianta nada você mostrar o remédio sem apertar a dor e mostrar que a dor pode piorar caso a pessoa não tome o remédio. Então esse é o momento para você aumentar um pouquinho a ferida do seu lead. E se você está querendo fazer um webinar para sua operação, aqui embaixo tem um checklist completo. Eu peguei todas as tarefas que eu faço quando eu vou implementar um webinar para algum cliente e basicamente eu transformei no checklist, que se você der check em cada uma das tarefas que estão ali, com certeza o seu webinar vai dar lucro. Link está aqui embaixo, checklist do webinar lucrativo. E o que vai fazer o seu lead chegar até o final do seu webinar é a curiosidade. Dependendo do quão curioso você conseguir deixar esse cara, ele vai ficar até o final. Se não, ele vai sair antes porque a vida está acontecendo. Beleza, Matheus, e como que gera curiosidade? Nesse momento é hora de você abrir loopings na cabeça desse cara. E o que é um looping? Lembra da Netflix? Quando ela te mostra o que vai acontecer no próximo capítulo, ela antecipa algumas cenas que é justamente para você ficar com uma pergunta sem resposta. E o nosso cérebro, ele não consegue conceber ficar sem respostas, então ele precisa fechar esse quadradinho, ele precisa fechar o looping. Então o seu papel é abrir o looping dizendo que até o final do webinar você vai aprender X, Y, Z e se o cara não ficar, ele jamais vai entender sobre o que você estava falando. Então a sacada aqui é você terminar toda a estruturação do seu webinar e depois pegar alguns bullet points de pontos que você considera chave e trazer para esse momento aqui logo no início, para poder falar para essa pessoa que hoje você vai aprender como XYZ. Hoje você vai descobrir como ter acesso à ferramenta XYZ que faz isso sem determinada dor. Depois que você mostrou para ele como é o caminho do inferno, como que vai ficar a dor dele se ele não resolver, agora sim é o momento de você mostrar o caminho para o paraíso. Agora é hora de você mostrar o remédio para ele. É deixar ele animado o suficiente, provando que, cara, dá para ser diferente. Existem coisas que você pode fazer nesse momento, seguindo o meu método, seguindo o que eu vou te ensinar aqui, que te leva para um mundo melhor. Basicamente, nesse momento, é onde você fala para ele,
Imagina tudo que pode mudar na sua vida se você dominar isso que eu estou te mostrando. E não adianta nada você cutucar a dor do seu lead, abrir looping, mostrar qual que é a solução para ele se você não demonstrar autoridade. Em outras palavras, nesse momento é a hora que você responde a pergunta: por que eu deveria ouvir você? Por que eu deveria prestar atenção na sua solução e não da do outro cara, do outro expert? Por que você é a melhor pessoa para me falar sobre isso? E para criar autoridade, você vai usar resultados próprios, resultados de clientes, experiências únicas que você teve, tempo de mercado, enfim, são vários elementos de autoridade. Mas é importante que você responda essa pergunta: por que você? Esse aqui é o momento uau do webinar. É quando você pega uma crença que os leads já acreditam e você remodela ela, mostrando que a maior fraqueza ou o maior obstáculo, na verdade, é a maior força que ele pode ter. Por exemplo, muitas pessoas, quando eu começo a falar sobre webinars, acreditam que elas precisam fazer uma outra copy, uma outra oferta muito diferente da que elas fazem no lançamento. E a minha mudança de paradigma para elas é o seguinte: você não precisa de quase nada. Você só precisa pegar os 4 CPLs e colocar em um CPL só. Você quase não vai ter trabalho. O que você precisa é de um processo bem definido para fazer a captação e a doutrinação dessas pessoas. Mas a sua oferta e a sua copy, de forma geral, a sua história, ela já está pronta. Você não precisa mais sofrer com isso. E quando meus clientes entendem isso, na hora vira uma chavinha e eles falam: pá, entendi. Fazer um webinar não é tão difícil ou tão complicado quanto eu achei que fosse. E o engraçado é que mesmo eles tendo essa percepção de não é tão difícil quanto eu achei que fosse, eles ainda me contratam, porque eles não têm tempo. E aí eu e minha empresa, a gente entra e implementa todo o webinar para eles. Então, não se preocupa de mudar realmente a percepção dos seus clientes em relação aos seus produtos, porque eles ainda vão continuar te contratando. Essa é a hora que você vai ensinar o ouro que você tem no seu webinar. Afinal de contas, você fez uma promessa lá no anúncio, você fez uma promessa lá na sua página de vendas, você está vindo o webinar inteiro prometendo para as pessoas que elas vão ser capazes de fazer alguma coisa. Agora é a hora de ensinar para elas o que fazer. E existe um framework, presta atenção nisso, quando você for apresentar o seu conteúdo, você precisa seguir esses 3 passos. O que é, por que é importante fazer isso e como que ele funciona. Beleza, mas o que eu vou ensinar, Matheus? Você vai ensinar os 3 ou 5 passos que realmente movem o ponteiro. Você precisa ensinar o suprassumo, você não vai ensinar tudo, mas você vai precisar ensinar o 80-20 daquilo que você prometeu nesse webinar. E de preferência divida entre 3 e 5 passos para não ficar uma coisa muito grande e parecer que é muito complexo. Ao longo de todo o webinar é fundamental que você faça compromissos e micro comprometimentos com a sua audiência. E como é que você faz isso? Perguntando: isso faz sentido para vocês? Você se vê executando isso na prática que você está aprendendo hoje? Você consegue se imaginar fazendo isso? A sacada aqui é sempre fazer perguntas que a resposta vai ser um sim de forma automática para sua audiência. Porque quanto mais eles concordam com você, mais propensos eles ficam a comprar de você também. A transição para a oferta é onde eu vejo a maioria dos experts quebrarem na hora do seu webinar. Porque você está vindo ali, está ensinando, está ótimo, está muito legal. E de repente fica aquele climão quando você começa a vender, começa uma oferta. Às vezes isso incomoda o expert e às vezes isso incomoda a audiência. Presta atenção aqui agora que isso nunca mais vai te incomodar. A transição da sua aula para a sua oferta basicamente acontece com uma recapitulação rápida, então você vai revisar de forma muito rápida ali em 2 minutos tudo que vocês viram no webinar até agora e basicamente depois disso você vai falar o seguinte: cara, eu poderia ficar dias falando sobre isso aqui. Esse conteúdo realmente é incrível e eu sei muita coisa, mas em 2 horas é impossível eu falar tudo sobre um determinado assunto. E como é que vai funcionar a transição do conteúdo para o pitch? Primeiro, você vai fazer uma recapitulação muito rápida ali em 2 minutinhos de tudo que foi falado no webinar e depois você vai trazer uma linha narrativa que é a seguinte: eu poderia ficar aqui horas falando sobre esse conteúdo, eu sou apaixonado sobre isso, tem muito mais coisas sobre esse universo, mas em 1h30, 2 horas é impossível eu te passar tudo. Mas agora que você entendeu o processo,
Você pode fazer tudo sozinho, você pode pesquisar, você pode se esforçar, você pode seguir essa caminhada e quem sabe ter o mesmo resultado que eu tive. Depois de 10 anos de experiência, talvez você consiga alguma coisa. Ou você pode ter o meu acompanhamento em relação a isso. E eu só estou fazendo isso aqui porque eu realmente acredito que é uma coisa que vai acelerar demais o seu processo. Tudo bem se eu usar os próximos minutinhos aqui para te falar como que você pode continuar esse caminho comigo? As pessoas no chat na hora vão responder sim, porque elas sempre vão responder sim. E daí em diante você tem a permissão da sua audiência para fazer uma oferta. E a sua oferta não é o seu produto. A sua oferta é tudo o que envolve o seu produto, todos os entregáveis, todo o formato que vai acontecer. E basicamente, quando você começa a falar da sua oferta, você precisa falar o nome, falar o formato, falar tudo que vai ser entregue, tudo que está incluso nesse pacote e principalmente como que tudo isso vai ser entregue. E nessa hora aqui vai direto ao ponto, não fique enrolando, mostra tudo que você tem. E uma dica master é a seguinte, se você vende infoproduto, quanto mais você conseguir materializar a sua oferta, melhor. Se você está vendendo um curso online, bota mockup de computador, bota mockup de capa de livro, materializa de alguma forma o conteúdo digital. Como se a pessoa desse a entender para a pessoa que ela pode pegar o conhecimento de fato, materializa o que você vai entregar. Depois de todos os entregáveis da sua oferta, você vai mostrar o preço. Só que é super importante que antes de mostrar o preço real, você ancore na quantidade de valor que essa pessoa vai receber. E você pode fazer isso tanto pela qualidade dos entregáveis, quanto com os resultados que você e seus alunos conseguiram através do método. Então, por exemplo, se eu vender um método para você de como fazer webinars, eu posso falar o seguinte, é muito comum que clientes meus façam webinars e faturem de 12 a 30 mil reais por semana. A cada semana que eles fazem um webinar, faturar em torno disso. Então eu poderia facilmente cobrar de você 12 mil reais e seria justo. Porque se você fizer um webinar, essa conta já se paga. Então eu ancorei em 12 mil e depois eu continuo com o discurso de. E como você ficou até o final e a minha missão é ajudar lançadores a terem mais previsibilidade de caixa e menos estresse com os lançamentos, fazendo webinars toda semana, hoje você não vai pagar 12 mil reais. Você pode entrar para o programa por apenas R$ 997 reais, ou em 12 vezes de 197. Essa, para mim, é uma das melhores formas de você ancorar o seu produto, baseado no quanto ele gera de resultado e porque seria justíssimo você cobrar sobre isso, e depois você corta e coloca o preço real do seu produto. E depois de revelar o preço, a mágica começa a acontecer. Algumas pessoas já vão comprar ali, já vão comprar a ideia ali pelo menos, e depois você mostra vários outros bônus. E qual que é o objetivo de cada bônus? Dentre eles, quebrar objeções. Quando você faz uma oferta, faz uma promessa para uma pessoa, provavelmente ela vai trazer outras questões em relação àquilo. Por exemplo, no caso dos webinars, uma objeção sobre o meu método mas precisa ter muita audiência para fazer um webinar. E naturalmente eu posso oferecer um bônus de como conseguir leads qualificados para o seu webinar sem precisar investir em tráfego pago. Percebe? O meu bônus já resolve a objeção do meu cliente. Uma outra objeção ainda poderia ser, eu tenho que escrever muitos e-mails, eu não sei como fazer essa parte ou dá muito trabalho. E aí eu entro com um bônus que é o seguinte, e você vai receber 10 e-mails validados que mais converteram ao longo da minha história como prestador de serviço de webinars. Eu vou pegar os 10 que mais funcionaram e vou dar de presente para você como um template, onde você só precisa mudar algumas informações do seu negócio ali e você já vai ter um e-mail poderoso para captar leads ali, prontinho para você programar. Tá vendo? Nessa hora a objeção ela é quebrada e isso acontece por causa dos bônus. E a cada bônus que você for apresentando, você faz uma CTA. Você fala que o link está na descrição, o link está nos comentários, o link está disponível em algum lugar para essa pessoa clicar e fazer a sua inscrição. E aí depois você fala de outro bônus, faz o CTA, fala de outro bônus, faz o CTA. E você também pode usar cada um desses bônus para colocar mais prova social envolvida. Então, por exemplo, quando eu falei dos e-mails, eu poderia falar que eu vou pegar os e-mails de clientes que já fizeram mais de R$1 milhão com webinars. E eu vou pegar os mesmos e-mails que funcionam para eles e vou colocar nesse template para você usar no seu negócio. Percebe que de forma intrínseca, eu já falei que eu tenho clientes que faturaram mais de R$1 milhão com webinars? E você pode fazer o mesmo se você usar esse momento de forma estratégica. Depois dos bônus, garantia. É super importante você falar da garantia.
Se você é do mundo digital, provavelmente você sabe que existe uma garantia obrigatória de 7 dias e que não é nenhum diferencial para nenhum negócio, é por lei. Só que o seu cliente pode ser que ele não saiba, então não tem por que você não falar, você vai falar da garantia incondicional de 7 dias. Esse é o básico. Agora, se você quiser aumentar ainda mais a sua conversão, faz sentido você pensar em garantias mais fortes e garantias mais agressivas. Depois dos bônus, a garantia é uma das coisas que mais aumenta a conversão, porque você realmente tira o peso da decisão daquele cara, do seu lead naquele momento, coloca nas suas costas e faz com que ele se mova. E depois, se realmente ele não gostar do produto, você devolve sem nenhum problema. Mas se você tratar ele bem depois que ele se torna seu aluno, é improvável que ele peça o reembolso. Então a sugestão é que você faça garantias agressivas de 30 dias de forma incondicional, ou ainda que você crie garantias condicionais do tipo, cara, se você fizer XYZ seguindo a minha metodologia e ainda assim não tiver resultado, eu vou devolver o seu dinheiro e ainda vou pagar mais 5 mil reais do meu bolso pelo seu tempo e por você me mostrar que o meu método não está completo. Então, eu vou te pagar 5 mil reais por você ter ajudado eu a melhorar o meu método. Pode ter certeza que com garantias desse tipo, a sua conversão vai aumentar. E o último elemento é a escassez. Você precisa fazer com que o seu lead tome a decisão naquele exato momento, naquela hora, naquela noite, não deixar para depois, não falar com a esposa ou com o marido. Precisa ser naquele momento. E como que você gera esse impulso? Você gera com bônus de primeiras compras, ou seja, depois que você faz a oferta, na hora você revela um bônus que é o seguinte, para os 10 primeiros vão receber XYZ, mas são somente para os 10 primeiros. Ou ainda, quando você escala todos os bônus, você pode colocá-los de uma forma que é só até a meia-noite. Ao entrar para esse programa até a meia-noite de hoje, você vai receber XYZ, todas as listas de bônus. Passou da meia-noite, você pode entrar para o programa? Pode, só não vai receber os bônus. Então é fazer um empilhamento de pressão real para a pessoa tomar a decisão naquele momento e fazer a compra dela até a meia-noite. Porque se ela sair do seu webinar e não comprar, a probabilidade que ela não compre é muito mais alta do que ela voltar e passar o cartão. Então, você precisa usar da escassez de uma forma íntegra. Não fala de quantidade de vagas se você trabalha no digital, porque a quantidade de vagas não vai acabar. Trabalha de uma forma um pouco mais inteligente e materializa com coisas físicas. Por exemplo, você pode ter um caderninho especial e você fala, cara, eu tenho 10 cadernos desse aqui e os 10 primeiros vão receber. Então, cara, toma a sua decisão, clica no link que está aqui, faz a sua inscrição, que vai ser um prazer te receber do outro lado e mandar esse presente para sua casa. Mas, cara, eu só tenho 10. Então, corre. Eu não sei quem serão os 10, mas está aqui o link. Clique e vai. Vambora, eu quero ver quem serão os 10 primeiros. Percebe? Eu criei uma escassez, só que ela é uma escassez real, que é diferente de eu falar, eu só tenho 50 vagas hoje, quando na real 80 pessoas podem comprar, ou até mais, né? Quantas pessoas comprarem vai ter vaga. Esse tipo de mentira para escassez é o tipo de mentira que faz você ganhar muito pouco, mas pode te fazer perder muito, porque você perde confiança da sua base, você perde confiança das pessoas próximas, porque elas sabem que você está mentindo e você está falando alguma coisa ali só para vender. E para fazer uma oferta realmente sexy para o seu webinar, clica no vídeo que está aparecendo aqui na recomendação. Um abraço e eu te vejo no próximo vídeo.